Começa com Kanazawa sendo apresentado à turma, em seguida Honda Natsuko se apresenta a ele, logo após isso todos da sua classe o fazem um monte de perguntas e ele pede para o deixarem em paz e sai correndo da aula. Honda Natsuko logo vai atrás dele e diz que também matou aula, e pergunta o que foi e se algo aconteceu em sua outra escola ou se ele só tem medo de fazer amigos. Logo em seguida ele sai correndo novamente. Na aula Natsuko estende a mão para ele e pergunta se ele vai ficar bem. Vemos o prota sentado em um banco e escutando sobre os pais da Natsuko que ela perdeu eles numa queda de avião e a outra diz que foi suicídio. Ele fica se perguntando como ela consegue ser tão alegre mesmo tendo passado por tudo isso. Então o prota recebe uma mensagem em seu celular sobre o jogo do rei. A mensagem diz que ele vai se beijar com a Natsuko. Em seguida, quando ele chega na sua classe, todos perguntam se ele mandou isso porque sente algo pela Natsuko. Ele fica triste pois a classe está reagindo igual sua escola anterior. Então perguntaram a Natsuko se ela queria beijá-lo. Ela diz que não se importaria. Eita! Em seguida ele chama a atenção de todos e diz que o jogo do rei é de verdade e que várias ordens vão começar a chegar e pede para todos confiarem nele e enfrentar isso como uma turma unida. Todos riem dele, e pergunta como ele faz uma piada assim e nem ri. Ele diz novamente que o jogo do rei é verdade e se não cumprirem a ordem em até 24 horas sofrerá uma punição. Sua turma fica muito brava com ele e diz a ele para calar a boca. Então vemos nosso prota no terraço triste pois ninguém vai acreditar nele só com palavras pois nem sua turma anterior acreditou. Então uma de suas colegas de classe vai ele e diz que vai ajudá-lo se ele gosta mesmo da Natsuko. Ela diz que vai passar o número dela para ele, e então ele diz a ela para ir embora e o deixar em paz. Ela fica puta e vai embora. Ele se pergunta se pode mesmo levar a Natsuko com ele para ser punida. Logo em seguida vemos Natsuko encontrando Nobuaki e diz que o procurou por toda parte, e pergunta a ele se ele está pensando no que aconteceu hoje ou se é culpa dela ele estar triste. Ela pergunta sobre a mensagem e pergunta se ele tem alguém. Ele diz que sim, que tem uma namorada que é um namoro à distância e que ela está muito longe, e ela pergunta a ele se pode o ajudar com essa fase pois ela gostou dele à primeira vista, e pede para ele sair com ela e pergunta se pode o beijar. Ele a empurra e diz que não precisa de ajuda. Ela diz que está com ciúmes pois a namorada dele é muito sortuda. Ela aproxima e dá um beijo no nosso prota e diz que esse beijo foi um desafio à sua namorada. Então ele vê que ela é animada e gentil e a pede desculpas. E logo em seguida várias mensagens começam a aparecer em seu celular sobre o jogo do rei, com várias ordens para vários de seus colegas de classe, e uma das ordens é para todos que ninguém poderia dormir pesado após a meia-noite. Ele entra em desespero e pede para Natsuko ligar para todos da turma e avisar para todos ficarem acordados. Então já chega a mensagem que 2 de sua turma já dormiram e receberão punição. Ele então pede para Natsuko o endereço de seus colegas mais próximos de onde estão, e ao chegar na casa de Tsubasa ele estava sendo enforcado e tenta o salvar, mas já era muito tarde. Logo em seguida mostra mensagens de várias que sofreram punição e ele vai ao local que Natsuko pediu para todos se reunir. Lá ele pede para todos ficarem calmos e o escutar. Um deles já vai com raiva para cima do nosso prota perguntando se ele estava zoando com eles, e uma de suas colegas diz que passou na casa de Nanami e ela estava morta, tinha sido enforcada. Todos entram em desespero achando que há um serial killer, e pergunta até quando ele vai ficar falando merda e manda ele dizer o que sabe. Ele diz que já participou do jogo do rei antes e que tudo era verdade. Uma de suas colegas pergunta o que houve no último jogo e ele responde que todos morreram, ele foi o único sobrevivente. Então eles percebem que se desobedecerem à ordem do rei irão morrer e o acusa de querer matar Natsuko por não querer beijá-la quando lhe foi dada a ordem do rei. Eles ficam muito puto com nosso prota e diz que ele merecia morrer. E começam a bater nele dizendo que ele tinha direito algum de falar algo chamando-o de assassino. Então seu agressor sofreu punição de morte por estar batendo nele.